Olá amigos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula aplicando as amostragens. Essa é a continuação da aula anterior, que a gente falava sobre as técnicas de coleta de dados. Entre elas a gente viu a amostragem. O que vem a ser a amostragem? Quando eu quero fazer uma pesquisa em uma determinada população de informação, e eu não quero coletar a informação de toda a minha população, eu não quero estudar todos os itens que eu tenho para estudar, mas eu quero estudar apenas uma parte desses itens, gerando assim uma estimativa que eu posso fazer essa inferência sobre toda a população. Bom, pessoal, então, para evitar ter que estudar todos os dados da população, eu posso utilizar uma parte dos dados, essa parte dos dados chamada de amostra, e essa técnica também chamada, então, de amostragem. Bom, pessoal, vamos lá. A técnica que a gente vai aprender hoje é a amostragem aleatória simples. Como o próprio nome diz, é uma técnica muito simples e ela é aleatória. O que é aleatória? É como se fosse um sorteio. Qualquer item da minha população, qualquer informação da minha população, qualquer dado da minha população pode ser escolhida nessa amostragem e todos têm a mesma probabilidade de ser escolhido. Por isso que é uma amostragem probabilística, como a gente viu no slide na aula anterior. Tá bom, pessoal? Onde eu posso aplicar isso dentro do ramo empresarial, dentro da nossa área? Posso, por exemplo, fazer um levantamento. Eu tenho um grande número de entrevistados, que eu realizei entrevista durante a semana, mas eu quero coletar uma informação em alguns dos entrevistados. Então, essa amostragem pode ser aleatória simples. Ou eu quero saber quais são as informações geradas por algumas ligações de uma grande mesa de operação. Ou quero fazer uma pesquisa dentro de uma empresa, com os funcionários da empresa, mas não quero pesquisar todos os funcionários. Quero pesquisar apenas parte dos funcionários para tentar entender qual a realidade empresarial nesse momento aqui que eu estou realizando essa pesquisa. Tá bom, pessoal? Um exemplo aqui, olha. Imagine que 500 clientes estão cadastrados em sua empresa e você precisa obter uma amostragem aleatória de 2% dos cadastrados. O que você faria? Há várias maneiras de fazer isso, mas a gente vai utilizar aí uma técnica de amostragem para poder fazer isso. Lembrando que 2% de 500 cadastrados são 10 cadastrados, tá bom, pessoal? Então a gente vai ver três opções, vou dar para vocês três opções de fazer isso. O primeiro é um sorteio, um pedaço de papel bem arcaico, bem simples, mas que tem validade estatística também. Mas isso a gente não vai fazer isso, é muito simples para a gente aplicar isso, mas é uma possibilidade. A gente pode utilizar o que? Um aplicativo. Hoje nós temos vários aplicativos que fazem sorteios aleatórios. Nós temos o aplicativo sorteio de nome, sorteio rápido, flip, gerador aleatório. São alguns exemplos de aplicativos, a gente tem vários aplicativos que geram aleatoriamente números, que a gente pode utilizar como técnica de amostragem simples, tá bom, pessoal? Mas o que a gente vai fazer na nossa aula aqui é utilizar essa tabela cheia de números, que é chamada de tabelas de números aleatórios. Esse é do nosso livro do Stevenson, que é de estatística aplicada à administração. Tá bom, pessoal? A gente vai utilizar essa técnica para a nossa aula de hoje. Mas como a gente vai utilizar essa tabela de números aleatórios? Voltando ao nosso exemplo anterior, imagine que 500 clientes estão cadastrados em sua empresa e você precisa obter uma amostra aleatória de 2% dos cadastrados. Lembrando que 2% cadastrados são 10 cadastrados, tá bom, pessoal? Primeiro passo, a gente vai seguir alguns passos para realizar essa amostragem. O primeiro passo é fazer uma lista de números da população. Isso é fazer o quê? Para cada cadastrado, eu vou gerar um número para ele. Nesse caso aqui, como a gente tem 500, eu vou utilizar a técnica de utilizar três numerais. Então, o primeiro cadastrado será o 001, o segundo o 002 e assim sucessivamente até o cadastrado 500, que é o cadastrado número 500. Esse cliente 001 aqui, ele é o WDC Limitada. O 002 é a Companhia Sociedade Anônima e o 500 é o JLS Electronics. Então, cada cliente aqui tem um número correspondente a esse cliente, tá bom, pessoal? Segunda regra, segundo passo, criar uma regra para utilizar a tabela de números aleatórios. Então, tem que criar uma regra. Alguns exercícios que a gente venha fazer, a gente vai ter que criar a regra. Outros exercícios que a gente realizar já tem as regras criadas, mas a gente vai ter que entender o que vem a ser essa regra. Por exemplo, dou um exemplo de regra aqui, ó. Percorrer a última coluna de tabela de números aleatórios de cima para baixo, lendo os 3 primeiros algarismos de cada célula. Tá bom? Vamos dar uma olhada na nossa tabela, como é que seria essa regra, para você ver. Lembrando aqui que coluna é na vertical e linha na horizontal. E que cada quadradinho desse, que é uma planilha aqui, parece que é planilha Excel, é uma célula. Tá bom, pessoal? Então, olha, voltando aqui na regra anterior, ó,
percorrer a última coluna da tabela. Então, a gente vai percorrer essa coluna aqui. Bom, voltando aqui, de cima para baixo. Quer dizer que eu não vou começar a coletar dados embaixo. O primeiro dado coletado vai ser em cima, de cima para baixo. De cima para baixo, lendo os 3 primeiros algarismos. Quer dizer o quê? Eu tenho 4 algarismos, 4730. Eu vou utilizar só o 473. Então, eu vou pegar o número 473, depois pegar o número 828, depois o número 920. E assim a gente vai obter essa lista de números. A gente tem o número 473, 828, 920, 923 e assim até o 512, se a gente percorrer toda aquela última coluna. Tudo bem, mas o que vem a ser esses números? Esses números, na verdade, eles vão remeter a essa lista que a gente fez anteriormente. Lembrando que eu tenho clientes do 001, como está aqui, até o cliente 500. Então, voltando lá à minha lista de coleta, então o 473 representa um dos meus clientes, que tem na minha lista lá. Aí vou lá na lista e ver qual cliente foi esse escolhido nessa amostragem. O 828 eu tenho? Não. Então, qual que é o próximo passo que eu vou fazer? Vou fazer o que agora? Olha para você ver. A gente vai fazer o quê? Desprezar os números que estão acima de 500. Ou, às vezes, até números que apareçam repetidos aí. No meu caso, não tenho nenhum número repetido. Mas eu tenho números acima de 500. Então, eu vou fazer o quê? Desprezar todos os números que estão acima de 500, porque a minha amostra vai até 500. O que sobraram aqui? Sobraram o 473, o 380, o 272, o 488, o 224, o 309, o 192, o 466, o 344 e 412. Então, eu tenho aí a minha amostra. Lembra que eu tinha que pegar 2% de 500? 2% de 500, e quantos são? 10. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho 473, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu já tenho os meus 10 números, os meus 10 clientes sorteados aleatoriamente a partir de uma tabela de números aleatórios. Eu tenho o cliente 473, o cliente 380, o 272, 488, até o cliente 412. Então, são esses os clientes que foram escolhidos para a minha pesquisa de 2% de 500 clientes cadastrados. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido claro com vocês, que vocês possam ter entendido. É uma aula muito simples. É uma das técnicas que a gente pode aplicar. A gente vai ter outras técnicas que a gente vai estudar futuramente aqui nas nossas aulas, tá bom, pessoal? Mas só para a gente conhecer essa técnica aí, que é muito simples, chamada de amostragem aleatória simples, tá bom? Bons estudos a todos, fique com Deus, um grande abraço.